Capítulo 12 Mulheres como Ovelhas, parte final. O pastor John Piper resume o Salmo 23 assim: O salmo inteiro me leva a Deus como cumprimento de todos os meus desejos. Eu me sinto atraído, junto com Davi, não tanto a amar os pastos verdejantes, mas o bom pastor, a amar não tanto o banquete delicioso, mas o anfitrião generoso, a amar não tanto as bênçãos, mas aquele que me persegue com bondade e misericórdia. Vimos a progressão do salmo. Davi começa apreciando o que o pastor nos dá. Depois ele reconhece que a direção, a proteção e o conforto que Deus oferece por sua presença são muito valiosos. No fim, ele vê que a maior bênção é poder estar continuamente com ele para sempre. Com a revelação do Novo Testamento, sabemos que permanecer sempre com Deus foi algo que Cristo conquistou para nós na cruz. Ele é Emanuel, Deus conosco. Quando subiu ao céu, enviou-nos um presente, um Consolador, o Espírito Santo. Deus está sempre conosco. Ele quer que apreciemos essa presença, que dependamos dele e que busquemos nele tudo de que precisamos para superar as dificuldades em que nos encontramos. No salmo inteiro, vemos que o Senhor é suficiente. Ele é suficiente para nos dar descanso. Ele é suficiente para dar direção na justiça e no medo. Ele é suficiente para dar provisão. A autora Nancy DeMoss conta a história da Ana, que descobriu um câncer de mama quando seus 5 filhos eram jovens adultos. Depois de batalhar por meio da quimioterapia e experimentar um tempo breve de remissão, ela faleceu mais ou menos 10 anos depois do diagnóstico. Durante esses 10 anos, ela passou por tempos tempestuosos, enfrentando seus temores sobre o seu futuro e da sua família. O mais difícil era saber que o câncer estava roubando dela o privilégio de participar da vida dos filhos. Então Ana percebeu que o que Deus queria dela era sua confiança. 3 anos antes de falecer, ela se expressou em uma oração. Você consegue confiar em mim, filha? Não somente pela sua eternidade, da qual você conhece quase nada, mas confiar pelo período pequeno da sua vida entre o agora e o então, quando você imagina o seu declínio, separações, fracassos, dor, tristezas, desapontamentos. Você me acha qualificado para ser senhor dos seus últimos dias? Não é essa a verdadeira questão para todos os filhos de Deus? Você consegue confiar em Deus? Apesar de todos os seus medos, tudo que você desconhece, tantos desafios, Ele prometeu prover o que você necessita, protegê-la, compartilhar os seus prazeres e dar a sua presença para sempre. Deus não dá garantias sobre para onde vai nos conduzir, nem nos avisa das dificuldades que iremos enfrentar na jornada. Mas conhecemos o caráter daquele em quem temos confiado, e sabemos que as promessas serão muito melhores do que os perigos e perdas que talvez Ele permita que soframos. Todas nós estamos agora em uma época de tranquilidade, pastos verdejantes, ou de provação, o vale da sombra da morte. Uma lição importante que aprendi durante aqueles anos tão difíceis é que Deus me ama o suficiente para me tirar de um lugar que pode até ser bom, me levar por um caminho extremamente difícil, mas para chegar a um lugar melhor. Hoje, ao olharmos para trás, vemos tantas bênçãos que Deus nos deu por meio daquele vale tão escuro. Ele nos ensinou muito. Saber e experimentar que o bom pastor está sempre conosco, nos guiando, nos protegendo e suprindo nossa necessidade. Sendo suficiente para tudo, nos ajuda a descansar e confiar mais. O Senhor é o meu pastor para sempre. A grande ideia: o Senhor é suficiente para sempre.